A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, vamos aqui dar início ao nosso propósito, que serão 7 dias abençoados. Eu creio que Deus tem uma palavra no nosso coração, eu creio que Deus aqui vai falar fortemente com cada um, serão 7 dias abençoados, vai vir pessoas aqui ministrar a palavra do Senhor, vai ter louvores, e eu creio que Deus vai falar com cada um. Acredito que através desse propósito Deus vai tocar em vidas, vai curar vidas, e eu quero aqui dar início, deixando uma palavra que se encontra no livro de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46, e o título tem por termo o cego Bartimeu, que diz assim, versículo 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Estamos aqui, irmãos, diante de um texto bem conhecido, diante de um texto onde fala de um homem aqui, o cego Bartimeu, de um homem que não tem visão, de um homem que teve a sua vista roubada, que está ali à beira do caminho mendigando, irmãos, pedindo esmolas para sobreviver, que está ali com capa de vergonha, irmãos. Só que quando ele ouve que Jesus está passando por ali, ele vê ali diante dele uma oportunidade de voltar a enxergar. Então ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só que aquela multidão que estava ali seguindo Jesus, porque muitas das vezes é assim, tem gente seguindo, mas não quer o milagre, tem muita gente seguindo, mas não acredita. E esse homem aqui, ele acreditou, quando ele ouviu que Jesus estava passando por ali, talvez seria a última vez, ou a última oportunidade dele. E ele não desperdiçou essa oportunidade, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão pedindo para que ele se calasse. Só que ele não se cala diante daquela multidão, porque ele sabe que o milagre que ele precisava estava com Jesus. Então ele começou a clamar cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E tem que ser assim comigo e com você, irmãos. Nós não podemos nos calar diante da multidão. Por mais que a situação esteja difícil, por mais que mande nós nos calar, por mais que manda a gente parar de falar de Jesus, mas nós não podemos nos calar, porque nós sabemos o que nós queremos, nós sabemos o que nós precisamos. Então, independente da situação que você esteja vivendo, comece a clamar pelo Mestre, comece a clamar porque Ele te ouve. E quando Jesus ouve que aquele homem está clamando, chamando por ele, ele vai pedir para que aquela multidão fosse chamar ele. E eu acho lindo, porque Jesus, ele vai dizer: manda chamar, chama. E quando ele chega até o homem, ele vai dizer: olha, tem bom ânimo, porque o mestre te chama. E eu quero dizer aqui para você: tem bom ânimo, porque o mestre te chama. E de imediato ele vai lançar sua capa de vergonha. E ele vai seguir, vai lá até Jesus. E quando ele chega até Jesus, a Bíblia aqui ela vai dizer que Jesus vai perguntar para ele: o que queres que eu te faça? Jesus, ele se preocupa com o querer daquele homem. Jesus se preocupa com o que ele está precisando, com o que ele quer. Porque ele precisava ali de muita coisa, mas ele queria apenas a tua vista de volta. Ele queria simplesmente voltar a enxergar. Jesus, ele se preocupa com o teu querer. Ele sabe o que você está vivendo, ele sabe o que você está precisando, mas ele te pergunta porque ele se preocupa, ele quer saber da tua boca: o que queres que eu te faça? O mestre te pergunta hoje, nesta noite: o que queres que eu te faça? Manifesta a tua vontade nesta noite, manifesta o teu querer nesta noite, porque o mestre, ele se preocupa e ele quer realizar aquilo que teu coração deseja. Porque o desejo daquele homem, desse mendigo, desse cego Bartimeu, era voltar a enxergar. E quando eu acho mais lindo ainda, que esse homem, irmãos, ele não tem a vista, mas ele tem ouvido para ouvir. Esse homem, ele não tem a vista, mas ele tem a boca para clamar.
Talvez você não tenha vista, mas você tenha ouvido. Você não tenha vista, mas você tenha a boca. Então comece a clamar com o que você tem. Comece a se movimentar com o que você tem. Comece a agir diante de Deus com o que você tem. Porque o mestre, ele se preocupa e ele quer realizar o desejo do teu coração. E eu quero finalizar aqui dizendo para você que Jesus, ele se preocupa em saber qual é a tua vontade, o que você quer, o que você precisa. Você precisa colocar diante de Deus aquilo que você quer, assim como o cego Bartimeu. Ele precisaria de muita coisa, irmãos, mas ele queria voltar a enxergar. Esse era o desejo do coração dele. Qual é a tua vontade? Qual é o teu querer? Começa a manifestar diante de Deus, porque Ele ouve o teu clamor. Ele se importa com o que você pensa, Ele se importa com o que você quer. Ele sabe do que você precisa, mas Ele também pergunta: o que é que queres que eu te faça? Porque Ele quer saber da tua boca o que você precisa, o que é que você quer. Então começa a manifestar diante de Deus, diante de Jesus, o seu querer. Qual é a tua vontade? Porque se esse cego, irmão, tivesse ficado ali calado, à beira do caminho, mendigando, pedindo as suas esmolas, pode ter certeza que ele não ia receber ali o milagre que ele precisava. Ele não ia receber, irmãos, mas ele começou a se movimentar, a se mover. Mesmo sem enxergar, mas ele conseguia ouvir a voz de Jesus. Mesmo sem enxergar, mas ele tinha a boca para clamar, então ele não desperdiçou. Então eu quero dizer para você, não desperdice a oportunidade que você tem nessa noite. Não desperdice a oportunidade de começar a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque Ele vai ouvir o teu clamor. E Ele se interessa com o teu querer. Ele se interessa em saber qual é o desejo do teu coração. Então começa a manifestar. Porque Ele vai realizar todos os desejos do teu coração. Eu quero dizer para você também, não dê ouvido à multidão. Continue no mesmo foco, na mesma direção, porque o mestre, ele vai te honrar. E quando receber o milagre, não volte para trás para mostrar para o pessoal que você recebeu, mas siga o dono do milagre, que é Jesus. Amém? Deus abençoe.